Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus, amém? Abra comigo, por favor, no capítulo 3 de Eclesiastes e depois no capítulo 9. No capítulo 3, nós vamos ler até o verso 8, depois no capítulo 9, nós vamos ver o verso 8. Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 8, vamos ler alternadamente? Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de edificar, tempo de rever. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. No capítulo 9, verso 8, vamos ler juntos? 9 e 8. Vamos juntos? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém. Pode sentar, amados. Esse texto a gente conhece esse texto. Esse texto é um texto que de vez em quando a gente está ouvindo algo, mas eu queria lembrar alguns, ou contribuir com alguma coisa para outros, mas o fato é que é um desafio para mim e para você lidar com esse negócio chamado tempo, porque comumente todos nós somos de difícil trato com esse negócio chamado tempo. Quando o sofrimento atravessamos, parece que o tempo não acaba nunca. Quando uma promessa feita de algo que vai acontecer, de algo que já foi prometido, parece que o tempo não passa nunca. A gente tem um problema sério. Tem uma jovem aqui que está aguardando o tempo para ela poder casar. Está chegando, é em setembro. Quando começa a planejar as coisas, parece que o tempo está distante. Quando chega lá, parece que o tempo voou. Porque a gente tem dificuldade com esse negócio chamado tempo. A gente quer as coisas para agora. A gente não quer as coisas para amanhã. A gente quer as coisas para hoje. A gente foi tão treinado e tão acostumado que hoje, em qualquer lugar que a gente pense agora, eu vou sair agora, eu não quero parar e investir tempo para poder fazer comida. O que mais a gente tem é lugar para a gente comer alguma coisa. Desde um X podrão, o famoso X podrão, até a comida mais sofisticada. Porque tem gente que não tem tempo ou não quer gastar tempo, investir tempo em cozinhar. Nós temos dificuldade com esse negócio de tempo. E Eclesiastes capítulo 3, resumindo, é o seguinte: tem tempo de alegria e tempo de tristeza. No tempo de alegria, tudo que você pensar de bom. No tempo de tristeza, tudo que você pensar de algo angustiante, de algo tenebroso, de algo ruim. Só que o texto fala, tudo tem o seu tempo determinado. Não é determinado pelo acaso. Não é determinado por qualquer um. Obrigado, meu querido. Não é determinado por qualquer pessoa. Só a palavra, no seu original, já define quem é que determina esse tempo. A palavra original, traduzida por tempo, dá a ideia de que quem determina o tempo não é
forças humanas, não é a própria pessoa. Quem determina o tempo na nossa vida é Deus. Então, há tempo de alegria e tempo de tristeza. Ah, mas Deus determina tempo de tristeza? Sim, Ele está no controle de todas as coisas. Até na hora do sofrimento, Ele está presente. E na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora das tristezas, na hora das angústias, já está determinado de que a gente precisa passar por isso. Porque passando por isso, nós vamos desenvolver na fé. Passando por isso, nós vamos crescer. Passando por isso, nós vamos amadurecer. Por isso, a palavra de Deus, em alguns lugares, diz que na hora da provação, na hora da angústia, na hora dos problemas, a nossa fé está sendo provada, e uma vez aprovada, vai gerar perseverança, amadurecimento, desenvolvimento, e nós vamos então crescer na fé. Quando o texto fala desse caminho, ou dessa via de duas mãos, ou essa possibilidade de um caminho de tristeza e um caminho de alegrias, ele dá para a gente a solução. Qual é a solução? Já que eu vou ter que enfrentar tristezas e alegrias, eu tenho que enfrentar, seja tristeza, sejam alegrias, de passar por alegrias, eu tenho que passar da forma com que ele próprio, o Salomão, encontrou como a melhor maneira. Eu tenho que passar por tudo isso com as minhas vestes alvas e com azeite, com óleo fresco do Espírito sobre a minha cabeça. Porque senão, na hora das realizações, tendemos a achar que temos alguma participação no sucesso, na vitória alcançada. E aí, pecamos contra Deus. Porque tudo que temos, tudo que viermos a ter, tudo que já conquistamos, é fruto da graça de Deus. Não merecíamos. Por mais gente boa que você possa ser. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado aí, vê como é que essa pessoa é gente boa, do lado, à frente, atrás, olha só, como é que essa pessoa é uma pessoa gente boa, tá vendo? Viu esse gente boa aí que você acabou de contemplar? Esse gente boa aí que você acabou de completar, acabou de contemplar, acabou de olhar, esse gente boa aí não merecia nenhuma dádiva, nenhum favor, nenhuma bênção de Deus. Sabe por quê? Porque esse abençoado que você olhou e o abençoado que vocês estão olhando, todos nós somos pecadores. Todos nós não amamos ao Senhor porque decidimos amá-lo. Escolhemos o Senhor porque decidimos escolhê-lo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós declaramos a nossa fé nele porque Ele colocou isso no nosso coração e pelo seu Espírito nos convenceu. Ele veio atrás da gente, nós não fomos atrás dele. Ele nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos. Ele nos resgatou, Ele veio e com mão forte nos libertou do império das trevas. E uma vez condenados por causa do pecado, a sentença era a morte. Mas Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Então, não merecemos nada. Agora, dentro de não merecer nada, nós temos muito além do que podemos imaginar. Eu e você somos pessoas supridas, amparadas, cuidadas por Deus. E por que a gente pode declarar isso? Porque o azeite está na nossa vida, porque as nossas vestes estão alvas. Porque quando falta o azeite, quando as vestes estão sujas, nós confundimos as coisas. Quando dá certo, achamos que temos alguma participação. Quando dá errado, achamos que Deus nos abandonou. Quando dá certo, eu tenho um mérito, porque eu orei, porque eu jejuei,
porque eu busquei, porque eu paguei o preço, porque eu... Mas de verdade, se eu jejuei, é porque o Espírito Santo do Senhor me impulsionou a fazer isso. Se eu busquei, é porque o Espírito Santo me convenceu de que eu precisava buscar. Se eu li a Bíblia, é porque o Espírito Santo me fez entender a necessidade de ler. Se eu perseverei, é porque o Espírito Santo me impulsionou e me ajudou e me fez ir. Por isso, em todo tempo, seja no tempo de alegria, seja no tempo de tristeza, nós precisamos estar com as nossas vestes alvas e o tempo todo vigilante para não faltar o azeite na nossa vida. Porque quando falta o azeite, seja na alegria ou na tristeza, quando falta o azeite, a gente confunde as coisas. E o azeite, que é a ação do Espírito Santo, é o derramar do Espírito Santo, é um negócio tão difícil de se receber e tão fácil de se perder, que a gente nem nota. Por que é difícil? Porque para que eu receba do Espírito, eu preciso verdadeiramente ter coração e mente no mesmo propósito de busca, de oração, de intercessão, de me colocar na presença do Senhor. Por quê? Porque eu corro o risco de falar palavras da boca para fora e não ser o que realmente o coração sente. E se eu coloco as mais belas palavras de boca para fora e o meu coração verdadeiramente não sentir e desejar, não vai adiantar eu falar que o Senhor é o Todo-Poderoso, que a minha alma anseia e deseja por Ele, que eu não sou nada sem o Espírito de Deus, que eu não sou nada sem o Senhor, por isso eu busco ansiosamente, eu faço declarações maravilhosas, mas o meu coração não sente nada disso. Meras palavras não impressionam o Deus Todo-Poderoso. Agora, quando com o coração quebrantado, compungido, quando verdadeiramente eu entendo, e aí para que eu realmente entenda e busque, já passa pelo princípio de entender que eu sou pecador, eu não mereço nada de Deus, e verdadeiramente eu reconheço que Ele é o Senhor da minha vida, e que seja em que tempo que eu estiver passando, seja tempo de alegria ou tempo de tristeza, eu preciso estar com Ele, porque sem Ele eu nada sou. E aí eu vou buscando, eu vou perseverando, eu vou desejando, aí o Espírito Santo vai me enchendo, me enchendo, me enchendo, e eu vou então fortalecido passar, seja por que tempo for. E aí, a gente, na hora da realização, é desafiado a entender que tudo é para a glória de Deus. E na hora da dificuldade é entender de que Deus está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque até o nosso Senhor Jesus, no momento mais agudo da sua dor, no momento mais difícil da sua encarnação, onde, depois de descer do Getsêmani, preso, passar por toda aquela humilhação, e aí ter sobre o ombro dele o peso do pecado de toda a humanidade, e ele orar, e parecer que a oração dele não chegava ao céu, em dado momento ele usa aquela frase que muitos de nós, na hora da dor mais aguda, ou a gente usa ou não tem coragem de usar, mas a sensação é essa: Deus meu, por que me desamparaste ou me abandonaste? Na hora da dor, na hora da tristeza, na hora da angústia aguda, a sensação muitas vezes é que Deus nos abandonou, é que Deus não nos socorreu, é que Deus não nos foi favorável, é que Deus fechou os ouvidos, é de que Deus deu uma cochilada, ainda que o salmo que a irmã leu no início, o guarda de Israel não dormita, nem dá uma cochiladinha e nem dorme de vez. Ele está o tempo todo ligado, ele está o tempo todo acordado. Mas na hora da dor profunda,
A percepção humana é de que o Senhor nos abandonou. Por isso, Salomão está dando aqui a instrução de que seja o tempo que for, alegria ou de tristeza, realização ou frustração, nós precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo, com as nossas vestes alvas. E Jesus, quando declara isso, Deus meu, por que me desamparaste? É porque sobre o ombro dele, sobre ele está o peso do nosso pecado, e se cumpre na vida dele o que Isaías no capítulo 59 declarou: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Naquele momento que Jesus está ali para ser crucificado, para levar o preço do nosso pecado, o Senhor olha para ele e está sobre ele o peso de todo o pecado, ainda que sem pecado algum que houvesse cometido. Ele não cometeu pecado, mas está sobre ele, sobre o ombro do peso dele, sobre o ombro dele o peso do pecado de toda a humanidade. E ele então sente aquilo que ele nunca sentiu, como se fosse uma total separação, uma quebra de aliança com o seu pai. E ali naquele momento em que essa aliança parece ter sido quebrada, a sensação é de que Deus o abandonou. Só que Deus obviamente que não o abandonou. Deus deixou cumprir o propósito, é para aquele propósito, e deixou ir até o fim, e foi até o fim. Prova de que Deus não abandonou é que ele ao terceiro dia ressuscitou pelo poder de Deus, e Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome. Mas na hora da dor, e diz ali o texto que Jesus está angustiado até a morte, ele está tão amargurado, ele está tão ferido, de que a sensação é: por que o Senhor me desamparou? Às vezes, alguns de nós têm coragem de falar isso. Outros não têm coragem, mas a sensação é essa. E aí, eu gosto de ver alguns profetas. Jeremias, em outras palavras, falou isso para Deus. Tem hora que a dor é tamanha que parece que Deus abandonou. Só que tem um texto que a gente não percebe a profundeza dele, mas vai comigo aí até Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso de número 20. Mateus 28, 20, vamos lá? Ensinando-vos a guardar a palavra estou aí, essa palavra é a mesma palavra usada para declarar aquilo que só Deus pôde declarar, aquilo que só Jesus pôde declarar, dizendo eu sou. Na verdade, o que o texto diz no seu original é que o eu sou, aquele que sempre existiu, sempre existirá, aquele que é imutável, aquele que tem todo o poder, ele sempre está presente na vida daqueles que lhe servem. Seja no momento de tristeza, o eu sou está presente. Seja no momento de realização, o eu sou está presente. Isso aqui não é uma promessa de algo que ele vai fazer, é uma promessa certa de algo que ele é. Ele é presente na vida daqueles que o servem e que o adoram. Então, isso para mim e para você é confuso e muitas vezes desafiador, porque se Deus está comigo, se Deus está comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está comigo, então é só vitória. Se Deus está comigo, então é só alegria. Se Deus está comigo, então o tempo todo é festa, o tempo todo é alegria, o tempo todo é realizações, se Deus está comigo. Mas aí, nesse desafio de fé,
Nós precisamos aprender e entender que Ele é, que Ele está, que Ele não abandona, até naqueles momentos que para mim e para você são momentos desafiadores. Ele está presente, irmão. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele não te deixou de lado. E aí a certeza de que sempre haverá um amanhã preparado para aquele que o serve e o adora. Sempre há de existir, por quê? Porque o eu sou está conosco todos os dias, porque o eu sou não dormita nem dorme, porque o eu sou o tempo todo está caminhando conosco. Por mais desafiador que muitas vezes pareça, por mais complicado que muitas vezes se estabelece para mim e para você um determinado tempo, tempo de deserto, tempo de morte, tempo de angústia, tempo de dificuldade extrema, a boa mão do Senhor continua sobre a nossa vida, não nos falta a presença dEle. Agora, precisamos entender que a fé em Jesus, o objetivo dessa fé, o alvo que essa fé quer alcançar, é a nossa vida lá no céu. 1 de Pedro, daqui a pouco a gente vai estudar isso, 1 de Pedro fala isso, obtendo o fim da vossa fé, o que é? A morada eterna, é estar lá no céu. A nossa fé, ela não se detém para as coisas terrenas, a nossa fé não é algo para ser utilizado apenas para realizações humanas, a nossa fé é para nos fazer crer que há de existir um tempo eterno para mim e para você, na mansão celestial, que aqui nós passamos por tempos assim, antagônicos. Tem hora que é alegria, tem hora que é tristeza, tem hora que é muita coisa boa, tem hora que é muita coisa ruim, mas há de vir um tempo eterno para mim e para você, na mansão celestial, aí lá sim, lá vai se cumprir o desejo que temos para essa terra, só que nessa terra não se realiza. Lá sim, lá nós viveremos eternamente, onde não haverá dor, não haverá lamento, não haverá angústia, não haverá tempo de tristeza, não haverá tempo de angústia, vai ser só tempo de paz, vai ser só tempo de gozo, vai ter só tempo de alegria, mas lá. E enquanto aqui, irmão, enquanto aqui não tem jeito, um dia calor, outro dia frio, um dia comendo o que você escolhe, outro dia a comida é que escolhe você, né? Tem dia que você que escolhe a comida, e tem dia que é a comida que te escolhe, não tem outro jeito. Tem dia que você pensa assim, está tudo certo, vou pegar o carro, tem combustível, tem isso, tem aquilo, o bendito do carro não quer pegar, tu fica a pé. Aí tu chega no ponto, o ônibus acabou de passar, vem a van, só vem van lotada. Tu pede o Uber, o abençoado vai, todo mundo vai cancelando e você fica ali, ó. Tem dia que é noite, né? Tem situações que sangue de Jesus tem poder. É assim. E enquanto aqui nessa terra, agora também tem dia que, já viu? Tem dia que tu chega lá no ponto, o ônibus está parado com a porta aberta, você... aí você entra. Tu chega na estação, tu acabou de descer, tu olha, o trem está chegando. Tu pensa em pedir o Uber, quando tu clica assim, já automaticamente já recebe a chamada. Que negócio é esse? Né? Tem dia que tu chama até o urubu de meu louro, está tudo dando tão certo, o negócio está tão... Tem dia que é assim. Agora tem dia, seja qual for o dia, seja qual for o tempo, a nossa veste precisa estar alva e o azeite do Espírito precisa estar na nossa vida, porque assim sendo, nós não vamos correr o risco de ou pecar por achar que alguma coisa boa está acontecendo porque nós somos bons, ou pecar porque coisas ruins estão acontecendo, e aí então acharmos que Deus nos abandonou. Ele nunca nos abandonará, porque Ele nos ama com amor eterno, e com bondade Ele nos atraiu para Ele, e é verdade aquilo que a gente cantou aqui. Sempre, qual é o tempo que você está vivendo hoje? É um tempo difícil? Fica tranquilo, irmão, sempre haverá um amanhã preparado para mim e para você. Sempre haverá escape, sempre haverá livramento, sempre haverá a presença de Deus na nossa vida. E esse tempo determinado tem a ver com propósito. Deus tem propósitos na minha e na tua vida, nesses tempos antagônicos.
Deus tem propósito na minha vida e na tua vida no momento de desafios diários. Deus tem propósito na minha e na tua vida no tempo de realizações incontáveis. Porque, amado, se a tribulação muitas vezes parece não ter fim, as bênçãos também, elas são incontáveis. Às vezes a gente pensa assim, caramba, eu estou nesse sofrimento, parece que nunca acaba esse sofrimento, parece que essa angústia nunca acaba, não é? Tem hora que a gente está tão assim que, meu Deus do céu, parece que eu estou cercado de todos os lados, não vejo solução. Tem hora que é assim. Mas a hora que esse tempo de Deus cumpre o propósito de Deus na nossa vida, e a gente passa para o outro momento, e a gente começa então a perceber, e a gente então começa a ver, ora, Deus não está me abençoando agora que a vitória chegou. Aí a gente começa a olhar para trás e perceber que naquele tempo difícil, naquela hora conturbada, naquele momento adverso, a boa mão de Deus estava conosco e Ele nos amparou, Ele cuidou, Ele nos livrou, Ele nos salvou, Ele fez coisas extraordinárias. Então a gente fala assim, ué, quando eu achava que Ele estava dormindo ou que havia me desamparado, na verdade Ele continuava era cuidando, guardando, livrando, abençoando. Eu é que não estava percebendo, porque às vezes a angústia, o problema é tão grande que a gente fica com a mente meio confusa, a gente não consegue enxergar direito, a gente não consegue entender direito, e aí depois quando as coisas vão mudando, que Deus vai abençoando, e a vitória chega, a gente começa então a enxergar melhor as coisas, a gente começa então a raciocinar melhor, e a gente começa então a chegar à conclusão, ora, na verdade, Deus nunca me abandonou, Ele sempre esteve comigo, Ele sempre esteve do meu lado, é por isso que eu cheguei até aqui. Dá para você fazer esse exercício agora, de lembrar aí de um tempo muito difícil que você passou? E agora que você está, o negócio está começando a mudar na tua vida, dá para perceber que naquele tempo que você questionou e achou que Deus havia te abandonado, na verdade, Ele não tinha te abandonado coisa nenhuma? É assim, irmão, Deus é amor. Deus cuida de mim e de você, e se nós estamos aqui vivos até agora é porque Deus não desistiu de nós, jamais vai desistir. Diz a palavra, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, é pensamento de paz. Ah, mas por que o Senhor me permite passar por momentos de tribulação e dificuldade? É porque eu te amo tanto, que eu tenho um propósito na tua vida, que eu preciso que você desenvolva e cresça na fé. É isso, irmão. Para a gente desenvolver, para a gente crescer, para a gente amadurecer, porque tem muita coisa boa de Deus para mim e para você aí pela frente, tem muita coisa boa de Deus para que eu e você então possamos desfrutar, só que não dá para desfrutar se nós não avançarmos, não crescermos, não amadurecermos. Tudo tem um tempo determinado, tudo tem um propósito estabelecido por Deus, não é obra do acaso, porque agora, não gente, não. Por mais que seja difícil de entender, saiba de uma coisa, o Deus que nós servimos, Ele está no controle de todas as coisas. O Deus que nós servimos, Ele cuida do seu povo, Ele não abandona o seu povo, Ele cuida do seu povo. Agora, esse cuidado, muitas vezes, é em meio à tribulação, é em meio à dor. É assim que funciona, não tem para onde correr. E Jesus falou, olha, eu sou com você, eu serei com você, o tempo todo estarei contigo. Mas saiba de uma coisa, você no mundo vai passar por aflições, mas eu vou estar contigo juntinho. Olha que coisa boa. Ele vai estar sempre juntinho na hora que vier lá uma má notícia, na hora que vier uma boa notícia, na hora que for mandado embora do emprego, na hora que um novo emprego acontecer, na hora que receber o aumento, na hora que vier um desconto lá, que você vai falar assim, o que é isso? Eu era para receber X, estou recebendo metade do X, na hora que o pagamento sair em dia, na hora que o pagamento atrasar, na hora que, seja, como eu já falei, na hora que você tiver condições de escolher a comida, ou na hora que a comida que escolheu você, não tem outro jeito, só tem aquilo mesmo para comer, não tem mais nada, seja em qual hora que for, Ele vai estar comigo e contigo, porque Ele é presente, cara, Ele é presente, e nós precisamos então, amado, crer, de fato, sempre haverá novo amanhã, preparado para aqueles que buscam o Senhor. Por isso, vamos nos render a Jesus, vamos exaltar o Senhor Jesus,
Vamos entender de que Ele cuida bem de nós. Vamos entender que na vida cristã, na vida terrena é assim mesmo. Tem hora que só festa. Tem hora que... Aí Pedro fala, gente, não fica como alguns aí pensando que o Senhor retarda, que o Senhor atrasa, que o Senhor esquece. Não, Ele sempre cumpre as coisas no tempo determinado dEle. Nunca chega atrasado, faz tudo no tempo certo. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Outras palavras, no tempo certo, na hora exata, Ele enviou Jesus a essa terra. No tempo certo, na hora exata, como Edinaldo orou, a trombeta, o Senhor vai falar, toca a trombeta aí. O anjo vai tocar a trombeta e o Senhor Jesus vai voltar. Quando vai ser? Não sei. Quem sabe é o Senhor, mas eu tenho uma certeza, vai ser no tempo certo, é no tempo estabelecido por Ele, nem antes nem depois, é no tempo estabelecido por Ele. E na minha vida e na tua vida, como é que as coisas mudam? No tempo dEle. Sempre haverá novo amanhã. Para aquele que está sofrendo, é um amanhã de esperança, de realização, de vitória. Deixa eu ver se tem alguém aqui que não tem nenhum tipo de problema hoje, que está tudo bem hoje. Deixa eu ver. Para você que está tudo bem hoje, vai vir um amanhã de tribulação, para tu ficar esperto, senão tu fica bobão. Só fico numa boa, só fico tranquilo. Não. Então deixa eu falar. Para quem está sofrendo, vai vir um amanhã de escape, de livramento, de bênção, de milagre. Agora, para quem está muito espaçoso, está muito tranquilão, está muito, vai vir um amanhã, hein, crente? De aperto para você poder, porque o Pai ama a todos igualmente. Agora, deixa eu perguntar, tem alguém que está com a vida super tranquila? Ninguém, né? Então, que vem um amanhã bom, né? Todo mundo quer um amanhã bom, mas é assim, amado. Vem um amanhã bom, vem um amanhã de desafios, mas seja qual for o amanhã, o nosso Deus estará conosco, e se Ele estará conosco, se Ele vai estar conosco, então, amado, fica tranquilo, por mais desafiador que seja. Por isso que não dá para andar com Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor, sem fé não é possível andar com Deus. Nós só conseguimos andar com Deus pela fé. Só conseguimos andar com o Senhor crendo de que Ele está no controle de todas as coisas. E tem hora que o que tem diante de nós é isso, é um vale de ossos secos, e Ele fala aí, eu posso fazer tudo isso aí, tornar um grande exército? Tem hora que você está tão atribulado e está tão assim espantado, que a resposta mais certeira é a do profeta. Tu o sabes, Senhor. Tem hora que é assim mesmo na nossa vida, tem hora que a gente já não sabe mais de nada. Tu sabes, Senhor, se sou eu que sei, então abre a boca e profetiza. Como é que está a tua vida hoje? É um exército já feito, poderoso, é coisa boa de realizações, ou tem um vale de ossos? Se tem um vale de ossos, abre a boca e profetiza, filhão. Abre a boca e fala, há de existir, há de vir um novo amanhã preparado por Deus. Eu sei que tudo vai passar, mas o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã. Então, amado, independente do tempo, independente da luta, independente do momento, creia, o Senhor que te ama, Ele fez uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E quem é Ele? Ele é o Eu Sou. O Eu Sou, o Todo-Poderoso, aquele que sempre existiu, nunca foi derrotado, nunca foi vencido. Ele está comigo e contigo todos os dias. E se Ele é por nós, se Ele está conosco, Ele vai. Por isso que Paulo fala, aquele que começou boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Meu Deus, amado, Ele começou uma boa obra. E obra é um negócio legal, né? Obra é um negócio que dá trabalho, né? Ele quer fazer uma obra, aí tem que fazer buraco, tem que cavar sapata, tem que levantar alicerce, tem que levantar a parede, tem que fazer um monte de coisa, amado, né? E Ele vai moldando aqui e ali, ele está fazendo uma grande obra na minha e na tua vida.
Às vezes é poeira para tudo quanto é lado, né? E aí, opa, já tem uma estrutura, mas vai chegar a hora do acabamento, e vai, e não fica nada fora do lugar. Amado, como diriam os nossos irmãos amados pentecostais, o Senhor pega o prumo, vai ser no prumo, filhão, tem que estar tudo no prumo direitinho, tem que estar tudo nivelado, tem que estar tudo bem esquadrejado, não fica nada, não fica 1 milímetro pendendo para um lado ou para o outro, não, amado, é tudo de forma perfeita. E para fazer tudo de forma perfeita dá trabalho, porque ele vai tirando uma coisa ou outra da gente, ele vai tendo que tirar um negocinho aqui e ali. Às vezes a nossa vida está com alguns entulhos, ele tem que retirar aqueles entulhos. Às vezes a nossa vida tem alguma coisa que é uma construção que nós insistimos em fazer. Ele é que começou a boa obra, então ele é que sabe o lugar de levantar as colunas, ele é que sabe direitinho como é que tem que esquadrejar o negócio, ele é que sabe como é que tem que fazer as coisas, e às vezes a gente quer fazer um puxadinho, e quando a gente faz um puxadinho no nosso coração, aí tem que vir Jeová com a marreta santa, ou então com o martelete santo, e derrubar tudo, e aí de repente quebra, e aí dá um trabalho, aí dói aqui, dói ali, é um desafio aqui, um desafio ali, por quê? Porque Ele é que está trabalhando na nossa vida, Ele é que quer fazer a obra. Então, meu irmão, saia daqui nessa noite convicto de que o Deus que você serve é esse Deus que tem propósito determinado. E o propósito dele é nos fazer crescer na fé. E o propósito dele é nos fazer amadurecer. O propósito dele é nos fazer entender de que Ele está no controle de todas as coisas. E quando verdadeiramente atingirmos o alvo, verdadeiramente atingirmos o nível que Ele estabeleceu para mim e para você, amado, o nome dEle vai ser glorificado na nossa vida. E quando eu olho aí para a vida de muitos que estão aqui, para todo mundo que está aqui, eu vejo aí Deus fazendo algumas coisas, né? E algumas coisas acontecendo, e gente aqui, ó, com experiências com Deus, e se voltar o olhar para o passado agora, vai ver o quanto Deus lhe foi favorável, né? Por isso que você está aqui nessa noite. Desejo para mim e para você um tempo longo, de paz, de alegria, de realizações, tempo longo, mas desejo também para mim e para você um tempo breve, de provações e dificuldades, porque provações e dificuldades também são bênçãos de Deus na nossa vida, para nos fazer exercitar a fé e crescer espiritualmente. Que venha o tempo de Deus, o propósito de Deus na nossa vida, porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Para encerrarmos, desafiar de vez a nossa fé, a Bíblia diz: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso é um desafio de fé, porque quando a vontade boa, agradável e perfeita estabelece para a gente tempo de realização e vitória, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, glória a Deus. Agora, quando a vontade boa, agradável e perfeita estabelece para nós um tempo de dificuldade, Senhor, não concordo muito com essa palavra não, mas esse é um desafio de fé, amados. Eu estava num culto, há um tempo atrás, na casa da nossa irmã Soledade. A União Feminina, nós estava lá e a gente foi fazer uma visita lá, e aí em dado momento lá, foi citado esse texto. Uma irmãzinha nossa, passando por um momento difícil, ela abriu o coração e falou assim: pastor, o senhor me perdoe, mas esse texto para mim é difícil de eu recitar, está difícil de eu aceitar. Por quê? Porque eu jamais vou entender como sendo algo bom, agradável e perfeito, tendo eu perdido quem eu perdi. Eu falei: irmã, é porque a irmã está só olhando pelo seu viés, pelo seu lado e pela sua perda. Agora, se a irmã olhar pelo lado dele, que agora está na mansão celestial, você acha que ele está com o sentimento de que perdeu ou de que ganhou? De que ganhou. Então, a senhora que perdeu, mas ele ganhou, né? Então, assim, nessa hora é difícil para nós, mas de fato, amado, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por isso nós precisamos, pela fé, andar com Deus. É difícil, amado. Como eu já falei, eu estou aí há
30 anos sem a minha mamãe. Agora, dia 5 de agosto, aí daqui a pouco, vai fazer 31 anos que eu estou sem a minha mamãe. A minha mamãe não pegou nenhum dos meus filhos no colo. A minha mamãe não entrou comigo aqui na igreja no dia do meu casamento. Só que a minha mamãe, pouquinho antes dela morrer, num núcleo que a gente tinha lá na casa do Vitor, ela foi lá e entregou a vida dela para Jesus. Pouco tempo depois, a minha mamãe morreu. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, foi, antes de minha mãe morrer, resgatar a vida dela. Agora eu, diante da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu não tive o privilégio de ver a minha mãe com os meus filhos no colo, entrar aqui para casar com a minha branquinha, trazido aqui no altar por ela. Eu não tive isso. É desafiador? É. Mas a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, porque um dia eu estarei com o Senhor lá no céu e a minha mamãe está lá. Então, eu perdi, mas o céu ganhou. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil, claro que é. Tem hora que a gente já está com tranquilidade para enfrentar isso, mas tem hora que embarga a voz. É assim. Quem aqui já não enfrentou o luto na família? É assim, né? O vovô amado lá? É assim. Mas a vontade do Deus Todo-Poderoso é boa, agradável e perfeita. Não tenhamos dúvida disso. E na hora que tiver difícil e desafiador, Senhor, em nome de Jesus, acalma o meu coração e me faz ter essa certeza e convicção.